Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar a fazer a correção da apostila Aprender Sempre, volume 3 de Língua Portuguesa, do 8º ano. Lembrando que vocês precisam colocar a identificação de vocês na apostila. Quem ainda não colocou, por favor, preencha o quadro completo com o nome da sua escola, com o seu nome e sobrenome, com a sua turma. Porque se por acaso você esquecer a apostila em algum lugar, é mais fácil de devolverem para você, de te identificarem e você conseguir a sua apostila de volta. E tem outra coisa importantíssima que eu tenho que falar. Nome próprio, sobrenome, são substantivos próprios e começam com letra maiúscula, tanto nome quanto sobrenome, assim como o nome da escola. Por favor, não se esqueçam desse detalhe, hein, pessoal? Tem muita gente com escolaridade avançada esquecendo desse detalhe. Não caiam nessa, por favor, hein? Então, na sequência de atividades 1, a aula 1, entre artes e artistas. Objetivos da aula: refletir sobre o conceito de arte e os elementos que ela engloba. Iniciar o processo de tecer relações entre a atualidade e eventos já ocorridos. Estimular o processo de pesquisa e autonomia acerca de situações de relevância social. Exercício 1, letra A. Para algumas pessoas, a arte representa a beleza. Para outras, representa a criatividade. Com base na conversa anterior com seus colegas, porque é um diálogo que o seu professor vai ter com a sua turma, né, sobre esse tema, escreva qual a sua ideia sobre a arte. Quais os tipos de arte você conhece? Então, aqui você vai escrever com as suas palavras, tá? Você já deve escrever com as suas palavras. Qual a sua ideia sobre arte, né? O que é arte para você? Muito provavelmente você vai colocar que é uma forma de expressão, tanto da pintura quanto da música, entre outros, né? Que então essa forma de expressar a criatividade com diferentes formas de criação, de representação, de expressão, tá? Como eu disse, seja através da pintura, da música, de poemas, de composições poéticas, né? De escultura. Então, algo que desperta o interesse do olhar, a apreciação, né? A apreciação estética que as pessoas têm interesse muitas vezes em apreciar. Quais os tipos de arte você conhece? Aí é uma questão pessoal, né? Que você vai colocar de acordo com a sua vivência, você vai lembrar se você já viu, já visitou algum museu, alguma galeria de arte. Mas mesmo que você não tenha visitado, você pode ter visto em alguma expressão artística em teatro, né? Como apresentações musicais, teatrais, ou mesmo em obras de arte do seu material escolar, em algum programa televisivo, né, alguma pintura que você conhece, alguma tela, algum artista que você lembra, enfim, tá? É de acordo com o seu conhecimento. Letra B. Com a ajuda de um dicionário físico ou online, verifique o que a palavra arte significa e anote no espaço abaixo. Então, aqui, né, você consultou o dicionário, então, e você achou uma definição para a palavra arte. Eu vou deixar aqui dois exemplos, duas definições. Caso você ainda não tenha encontrado, você pode usar uma dessas. A primeira, arte, SF, é substantivo feminino, capacidade criadora do ser humano, de que resultam invenções, grandes obras, etc. Ou ainda,
habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica realizada de forma consciente, controlada e racional. Então, que seria aí uma produção artística, né? Quando você se prepara, se dedica para fazer uma produção artística, seja ela qual for. Letra C. Você concorda com a definição do dicionário sobre arte? Por quê? Então, aqui também vocês já observaram que é uma pergunta que demanda uma resposta pessoal, né? Então, se você concorda com a definição do dicionário, aqui você vai pensar lá naquela primeira questão na letra A, né? Sobre o que você entende por arte, o que você considera que é arte, e agora vai confrontar com a definição que você encontrou no dicionário e vai ver se você concorda, né? E por quê? Você precisa explicar por quê, não é simplesmente dizer sim ou não. Sim, e por quê? Olha, porque realmente, conforme eu encontrei, né? Olha, realmente eu entendo que a arte é uma capacidade criadora, por exemplo, né? Eu entendo que realmente a arte demanda essa criatividade do ser humano, que é uma forma de expressão da criatividade. Então, aí você vai relacionar, tá? A letra A com a letra B e assim você vai poder concordar ou não e fazer a sua justificativa aqui de por que você concorda ou não, tá? Você pode, claro, usar palavras das definições acima e articulando com as suas palavras aqui para você elaborar a sua resposta. Número 2. Na história, a humanidade passou por diversas transformações. A arte foi um destes elementos que se ressignificou ao longo do tempo. Você se recorda de algum artista clássico? Qual? Então, aqui você certamente vai se lembrar de algum artista clássico. Caso você não se lembre, tem algumas sugestões aqui. Geralmente, o pessoal lembra do Leonardo da Vinci, que é um italiano, né, pintor, escultor, arquiteto, entre outras coisas que ele fazia, considerado um grande gênio, né, e autor de uma das obras mais conhecidas do mundo, que é a Mona Lisa, certo? Também tem o Salvador Dalí, que é espanhol, né, que é representante da estética surrealista. Ele tem uma tela muito icônica, que é a persistência da memória, que é aquela tela com os relógios derretidos, aqueles relógios que parece que estão escorrendo, né? Que mostram assim que a memória é uma forma interna e muito subjetiva, muito própria de cada um de marcar o tempo. Temos também Pablo Picasso, que é espanhol, tá? E ele pintou a Guernica, que é uma obra do expressionismo, em 1937 e que mostra a violência e o massacre sofridos pela população na Guerra Civil Espanhola. É uma obra muito importante dele também, além de muitas outras que ele tem. Tem também Michelangelo, também italiano, um artista, escultor, tá? Que pintou o teto e a abóboda da Capela Sistina e marcou a história da arte com isso. O seu painel mais conhecido é a criação de Adão, tá? Então, vale a pena, inclusive, não só vocês, né, preencherem aqui, de repente optarem por um desses para colocar na sua resposta, como também vale a pena vocês colocarem, fazerem pesquisas sobre esses artistas, né? Relembrarem aí as obras, as produções deles, terem esse contato, tá? É muito importante vocês terem essa curiosidade de pesquisarem, saberem mais a respeito, de ver as obras, certo? Isso é muito importante, tá? Tem muitos outros também, né? Tem Van Gogh, Monet, Cândido Portinari, que é brasileiro, importantíssimo, tem obras maravilhosas. Tarsila do Amaral, também brasileira,
maravilhosa também a produção dela, né? E muito conhecida, um nome muito importante também. Além desses, de repente vocês vão lembrar também da parte musical, né, da música, os compositores como Bach, Beethoven, Mozart, entre outros, tá? Lembrando que aqui, então, é para ver se você se recorda de algum artista clássico, ok? E tenham a curiosidade de pesquisar a respeito deles, viu? Próxima pergunta. E na atualidade, qual artista cujo trabalho você acompanha? O que o faz gostar da produção dessa pessoa? Então, aqui você vai pensar em um artista da atualidade, tá? Pode ser então um pintor, um escultor, enfim, tá? Um músico, um compositor musical que você acompanha e que você vai pensar nisso. O que faz você gostar da produção dessa pessoa? Aqui é uma resposta pessoal também, tá? Mas eu vou deixar aqui algumas sugestões de alguns que eu estou lembrando, dizendo isso, né? Ressaltando isso, tá? Que é uma resposta pessoal e você pode escolher o artista que você quiser para colocar aqui. Então, eu coloquei aqui o Eduardo Cobra, que nasceu em 1975 na periferia de São Paulo e ele se projetou da periferia de São Paulo para o mundo. É um dos mais reconhecidos muralistas da atualidade, né? Ele é grafiteiro e muralista, com obras em 5 continentes, né? Então ele pinta murais diretamente na superfície, diretamente no muro mesmo, ou na parede de um prédio, na fachada de um prédio. E ele é autor de diversos murais em escala monumental, aqueles gigantescos, né, espalhados por vários países. Cobra se tornou conhecido pelo projeto Muro das Memórias na cidade de São Paulo em 2007, onde retratou cenas antigas da cidade. Certamente vocês já viram alguma obra do Eduardo Cobra, seja, né, que você viu diretamente mesmo, digamos assim, ao vivo, na cidade de São Paulo mesmo você encontra muitas delas em vários prédios, como eu disse, são aquelas obras bem coloridas, né? São uns murais muito coloridos, muito impactantes, muito significativos. Ou mesmo, de repente, você já viu alguma reportagem sobre ele, porque ele tem inclusive muitos prêmios, ele é muito premiado, ele é muito reconhecido internacionalmente também, tá? Então, certamente você já viu alguma coisa a respeito dele. Caso você não tenha visto, é muito importante você pesquisar, vale muito a pena você conhecer o trabalho desse artista. No caso aqui, o que faz gostar da produção dessa pessoa? Eu gosto da produção dele, justamente, né, por uma das coisas que eu já falei, que são obras que chamam a atenção, que despertam o nosso interesse, e pelo fato de serem murais, digamos assim, até mesmo em áreas públicas ou de grande dimensão, mesmo que não seja numa área pública, como é de grande dimensão, você consegue ver de longe, e isso te desperta, né? Te sensibiliza muitas vezes, desperta o seu olhar para aquela arte, para aquela estética, né? Para aquele tema que ele está abordando no mural dele. Então, por isso que eu gosto muito das obras dele. Além dele, de repente vocês vão lembrar de outros também. E é claro, sempre frisando que é uma resposta pessoal e você pode escolher um outro artista para preencher, tá? Tem o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo brasileiro que eu considero também muito importante. Inclusive, ele é considerado um dos maiores talentos da fotografia mundialmente, né? Ele é reconhecido pelo seu trabalho de teor social, em que ele retrata assim as populações de diversos lugares, de diversos países, populações em situações difíceis, em situações extremas, em situações de pobreza, e desperta o olhar para isso, tá? Entre outras obras que ele tem. Tem também o Eduardo Lino, que é um pintor baiano. Vejam bem esse nome, Eduardo Lino. Depois vocês pesquisem a respeito, tá? Ele representa o sertão do Nordeste em suas obras, tá?
Então, ele faz muitas obras mostrando esse lado do sertão nordestino e de uma forma assim colorida, alegre, muito interessante. As obras dele são lindas também. Inclusive, ele já fez um quadro para o Felipe Neto. O Felipe Neto já fez uma encomenda para ele, tá? Além desses, né, eu vou falar também para vocês do Alfredo Vieira. Inclusive, vocês podem colocar no Facebook a arte de Alfredo Vieira e vocês vão ver as obras dele, tá? O Alfredo Vieira é um mineiro, ele nasceu em Belo Horizonte, mora lá nos arredores, e ele retrata nas suas obras, assim, a vida no interior, o campo, aquelas paisagens de sítio, de estradas, de casas, de fazenda, de sítio. São obras lindíssimas. Você olha na tela dele, parece uma fotografia com um jogo de luzes, sombras, com uma riqueza de detalhes impressionante. As obras dele são maravilhosas. E ele retrata nas suas obras, né, de forma assim realista, de forma simples, mas com uma riqueza de detalhes muito bacana. Então ele retrata a vida do sertanejo, como eu disse, né, do povo simples, das pequenas vilas, do campo, das paisagens do campo. E eu gosto muito das obras dele, porque me leva assim de volta pro meu tempo muito de infância, que eu morei no sítio quando eu era bem pequena, dos meus avós que moravam em sítio. Então, isso me faz assim viajar na minha memória, viajar no tempo, viajar nas minhas emoções. Inclusive, eu tenho muita vontade de ter uma obra dele, de comprar uma obra dele. É que ainda não foi possível, né, gente? Você sabe, por questões, né? É só um pequeno detalhe financeiro. Mas eu tenho vontade, eu acho lindas, as obras dele são maravilhosas, me sensibilizam muito, me despertam muito. É como se eu tivesse naquele cenário, eu olho para as obras dele e me imagino ali, sabe? Aquele cenário me envolve. É muito bacana, vale muito a pena vocês conhecerem, tá? Coloquem lá e pesquisem. Arte de Alfredo Vieira, você encontra no Facebook ou em qualquer outra forma de busca, tá? Além desses, de repente você vai partir também para o lado dos compositores musicais, que nós temos, né, compositores brasileiros muito importantes, tá? Certamente vocês vão se lembrar aí de Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, né? E assim, até mesmo os mais novos, aí, os mais jovens, né? Como a Marília Mendonça, tá? Que é muito conhecida pela juventude. Ela tem várias músicas de autoria própria, e em 2016, principalmente, que ela despontou com isso, né? Das composições musicais. Então, ela figura aí entre os compositores da atualidade. O próprio cantor Sorocaba, sertanejo, também é compositor, tá? E entre outros que vocês vão lembrar, certamente vocês vão se lembrar de outros e podem e devem colocar aqui, tá? Inclusive, eu gostaria que vocês escrevessem também nos comentários se vocês conhecem algum desses artistas que nós já falamos aqui, que foram falados aqui, e se você teve a curiosidade de pesquisar, se você foi pesquisar algum desses que foram apresentados aqui e o que você achou das obras dele, tá? O que você encontrou a respeito, se te despertou, se você ficou curioso para a pesquisa. E se você gostou da pesquisa que você fez, podem escrever aqui para mim nos comentários, por favor. Quero muito saber as impressões de vocês a esse respeito. Agora chegou a hora da pesquisa. Em casa, você e seu grupo, né? Aí vai ver de cada escola, de cada turma como é que vai ser, se vai ser em grupo ou individual. Devem pesquisar sobre o artista sorteado em sala de aula, que aqui então pode ser feito um sorteio, né? Porque os alunos podem sugerir alguns nomes de artista e pode fazer um sorteio e todos pesquisarem sobre o mesmo, ou sobre o mesmo não, desculpa, né? Então coloca lá vários autores, vários artistas e fazem um sorteio, cada um ou cada grupo fica com um artista, né? Ou cada aluno escolhe um artista justamente para que
tem aí uma pesquisa diferenciada, cada grupo ou cada aluno possa trazer sobre um artista e enriquecer o conhecimento da classe quando vocês divulgarem essa pesquisa, quando vocês apresentarem a sua pesquisa, então vai enriquecer aí o conhecimento da turma a respeito dos artistas, tá? Então, façam uma pequena biografia. Bio é vida, grafia é escrita. Biografia é o gênero textual que escreve sobre a vida de alguém, tá? Então, façam uma pequena biografia sobre a trajetória de vida dessa pessoa e as suas produções. Esse conteúdo deve ser apresentado na aula seguinte para a turma. Então, vocês vão divulgar, né? Atente-se para os seguintes pontos sobre o artista. Então, você deve atender, se você quiser trazer mais informações, você pode, mas você deve atender esses pontos aqui, essas questões. Quem é esse artista e o que ele fazia? Onde ele nasceu e quando? Como a sociedade lidava com ele? O que você acha sobre a atitude das pessoas com esse artista? O que você acha das obras deste artista? Quais as principais produções desse artista? E o que você diria para esse artista caso se encontrasse com ele, tá? Então, essa é a hora da pesquisa. Caprichem, hein, pessoal? Aula 2. A valorização do artista. Objetivos da aula: compreender a diferença entre fato e opinião. Sintetizar, resumir informações acerca de fato de relevância social. Repensar os padrões sociais de acordo com períodos históricos e a liberdade artística. Então, aqui é o momento que você e seus colegas de turma devem apresentar o trabalho solicitado na aula anterior. Não se esqueçam de mostrar os pontos principais da biografia dos artistas, dando atenção para as questões a seguir em sua apresentação. Bom, pessoal, então aqui, né, como já foi dito, cada aluno então vai divulgar a sua pesquisa e era um artista que você poderia escolher, tá? Eu escolhi aqui para exemplificar o Vincent van Gogh, pintor, tá? Nascido em 1853 no sul da Holanda. Ele é considerado um dos maiores pintores holandeses da história. Apesar disso, teve pouco sucesso durante a sua vida. Ele era de uma família relativamente rica e teve interesse pela arte já desde a infância. Foi incentivado pela sua mãe, tá? Nas suas produções. Na adolescência, ele trabalhou em uma galeria de arte de um tio dele, e essa galeria ficava em Paris, tá? Ele então se dedicou, né, às suas pinturas. Ele tem aí mais de 2.000 obras produzidas, tá? Ele tem muitas obras produzidas. E apesar de todo esse talento que ele tem, porque as obras dele são reconhecidas internacionalmente, enquanto ele estava vivo, e isso vem aqui na resposta de como a sociedade lidava com ele vendeu apenas uma obra enquanto estava vivo, tá? Então isso indica o quê, né? Que ele não era reconhecido como um artista ou pelo menos como um grande artista, né, nessa época em que ele estava vivo, tá? Ele inclusive se isolava, ele tinha episódios de depressão, ele tinha, né, uma dificuldade com isso. E a sua família ficava muito preocupada, isso deixava a família muito preocupada, e essa depressão, essa dificuldade de comportamento que ele tinha acabava prejudicando seus relacionamentos, tá? Inclusive, ele chegou a se isolar, a se internar voluntariamente em uma clínica, digamos assim, para doentes mentais na França. Na ocasião que ele esteve internado, ele pintou várias obras, inclusive algumas obras de grande renome, como a obra A Noite Estrelada, que é uma obra muito importante dele, certo? Como ele teve também, né, depressão e tudo mais,
ele pintou as obras dele num período aí de aproximadamente 10 anos, ele pintou a maior parte das obras dele, tá? Então, vocês vejam que ele teve uma produção muito intensa aí nesse período desses 10 anos, né? Apesar dele já ter interesse pelas artes desde pequeno. O que você acha sobre a atitude das pessoas com esse artista? Então, provavelmente, naquela época, as pessoas não compreendiam seu comportamento, talvez até se afastassem dele, né? Então, não compreendiam esse potencial artístico, talvez, né, que ele possuía. E até mesmo, de certa forma, poderiam até se afastar dele, e com isso acabavam perdendo a oportunidade de apreciar as produções artísticas dele, né? E de apreciar, assim, então, toda essa criatividade que ele tinha. Inclusive, foi depois que ele morreu, né, alguns anos depois, que a família, então, começou a mostrar suas obras, divulgar e tudo mais, é que as obras dele se tornaram muito conhecidas, tá? E, inclusive, elas estão entre as mais caras do mundo. E já tem hoje, né, um museu, o Museu Van Gogh, tá? Hoje é um dos mais importantes pontos turísticos de Amsterdã, tem até um museu para ele, para vocês terem uma noção da importância das obras dele, tá? As obras dele são do impressionismo, que é um movimento artístico do final do século XIX, em que as figuras assim não têm contornos nítidos, mas tem aquela tonalidade de cores que apresenta a luz do sol, que faz aquele jogo de sombras luminosas e coloridas, e que eles misturavam as tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. Resumidamente é isso. Ainda sobre o valor das obras dele, para vocês terem uma ideia, teve uma obra dele que foi arrematada em 1987 por um investidor japonês por 40 milhões. Então, é muito curioso isso, né? Muito impressionante isso, de que quando o artista era vivo ele não tinha esse reconhecimento e agora as obras dele estão entre as mais valiosas do mundo. O que você acha das obras deste artista? Eu acho que as obras dele são belíssimas, né? São do impressionismo holandês, com jogos de sombras e luzes que prende o olhar. No meu caso, elas me atraem, prende o olhar, me fazem mergulhar nas telas. Eu gosto muito disso, de olhar, apreciar os detalhes. Me chama muito a atenção. As obras dele são belíssimas. Quais as principais produções desse artista? Então, tem uma obra dele, Os Comedores de Batata, de 1885, que ele retrata camponeses, né? Então, comendo batatas, ele queria retratar, assim, os camponeses que plantaram as batatas, depois colheram, prepararam para comer. Uma obra muito importante. Tem Os Girassóis, de 1889, O Quarto de Van Gogh em Arles. O Quarto de Van Gogh também é uma obra muito conhecida. A Noite Estrelada, lindíssima, entre outras, tá? E o que você diria para esse artista caso se encontrasse com ele? Olha, eu diria que ele é muito criativo, que suas obras são belíssimas, que ele consegue transmitir sensibilidade em suas telas, né? Que sou admiradora dele há vários anos, e isso é verdade. Eu tenho até um livro do Van Gogh, gosto muito, gente. E que o trabalho dele é muito importante, porque inclusive influenciou e inspirou muitos outros artistas. Muito bem, agora é a vez de vocês apresentarem a pesquisa de vocês. Contem para mim, podem me contar nos comentários, por favor. Os que não são meus alunos, os que são meus alunos vão me apresentar a pesquisa, os que não são, por favor, contem para mim nos comentários sobre qual artista você pesquisou. Quero muito saber, minha gente. Ainda na sequência dessa aula, no exercício 2, tem aqui na pergunta A: você se recorda da diferença entre um fato e uma opinião? Qual a diferença entre eles? Então, gente, o fato narra um acontecimento, sendo uma verdade. Aquele fato
O fato é aquilo que não tem como eu discutir, não tem como eu mudar, aquilo que realmente é. A opinião é algo pessoal, que varia de acordo com cada um. Cada um tem a sua opinião, tá? O que cada um acha, não sendo uma verdade universal. Inclusive, a letra B vai ajudar a pensar também sobre isso. Dentro da sua apresentação sobre o artista que você escolheu, podemos observar fatos e opiniões. Junto com seus colegas de grupo, elabore cartazes por meio de ferramentas digitais ou usando cartolinas e canetas coloridas sobre o artista pesquisado por vocês. Em uma tabela, separe os fatos das opiniões apresentadas pela turma. Então, aqui vocês podem fazer aí de diferentes maneiras, tem várias sugestões aqui, né? Até mesmo com cartaz ou mesmo oralmente, enfim, tá? É bacana separar os fatos das opiniões e isso ajuda a visualizar, compreender melhor. Então, eu vou dar um exemplo aqui a partir do artista que eu escolhi, da pesquisa que eu fiz. Então, por exemplo, sobre o Van Gogh. Que ele nasceu em 1853 na Holanda, isso é fato, né? Que ele se internou em clínicas para tratamento psiquiátricos, de acordo com a biografia dele, isso também é fato, tá? Que ele vendeu só um quadro enquanto ele estava vivo, também é um fato, tá? Então, isso são fatos a respeito da vida dele. Agora, por exemplo, opiniões. Eu dei uma opinião a respeito de como as pessoas lidavam com ele, de como era a atitude das pessoas em relação a ele, né? Então, eu dei a minha opinião achando que as pessoas não o compreendiam naquela época, que muitas vezes as pessoas deixavam de se aproximar dele e acabavam não apreciando as suas obras, tá? Então, essa é uma opinião minha, tá? É o que eu achei a respeito da atitude das pessoas com esse artista. E assim vocês também vão observar aí na pesquisa que vocês fizeram, tá? E vão procurar levantar aí fatos a respeito do artista e opiniões a respeito dele, tá? Na sequência, na questão 3, o trabalho produzido por vocês possibilitou compreendermos um pouco mais sobre a história da arte. Você acredita que atualmente exista mais liberdade para a criação ou a arte continua sendo restringida por ser diferente? Justifique a sua resposta. Então, pessoal, essa também é uma questão pessoal, mas aqui, né, vou deixar uma reflexão para vocês. Que muito provavelmente vocês já compreenderam isso também, que atualmente nós temos mais espaço para criar, né? Existe uma liberdade maior de criação, certo? Agora, inclusive assim, com essa possibilidade de variar os estilos musicais, o estilo de desenho, né? Então, muitas formas de arte, tá? Entretanto, ainda existe um padrão para o que é aceito socialmente ou não, como o caso do grafite, que diversas vezes acaba sendo julgado de forma errônea, né? E que vem conquistando seu espaço também nesse campo artístico, vamos dizer assim, né? Que apesar então de já ter sido julgado de forma errônea, né? Muitas vezes, mas ele vem despontando cada vez mais como também uma forma de arte, tá? E ocupando seu espaço entre as artes, tá bom? De forma significativa. Muito bem. Então, espero ter contribuído com vocês na correção da apostila dessas primeiras aulas. Eu aguardo vocês para as próximas correções. Um grande abraço e até breve.